Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 6 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o milagre do alimento para 5.000. O texto que leremos hoje é João capítulo 6, versos 4 e 5, que diz: Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para dar de comer a essa gente? Você conhece a história. O João ele vai dar alguns detalhes quando vai mencionar a história. Lembra do que eu mencionei na lição de ontem? Eu mencionei a você que, diferentemente dos demais evangelhos, João ele não vai narrar milagres feitos por Jesus. Aliás, ele nem vai usar o termo milagre, ele vai utilizar o termo sinais. Cada ação extraordinária feita por Jesus remetia a uma verdade específica que Jesus queria colocar diante das pessoas. Então ele vai chamar essas verdades específicas de sinais. Esses sinais, João tinha como objetivo fazer com que as pessoas pudessem entender que Jesus Cristo é o Messias. E crendo que Jesus é o Messias, pudessem receber a vida eterna através dele. Entretanto, esse milagre, o milagre do alimento para os 5.000, ele tem alguns detalhes que são muito importantes. Vamos relembrar sua história? Eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Estamos falando, dizem alguns comentaristas bíblicos, de algo em torno de 14, 15 mil pessoas por baixo. Talvez até mais gente do que isso. Essas pessoas haviam estado com Jesus o dia todo. Quando está se aproximando a tarde, os próprios discípulos se aproximam de Jesus e dizem: manda embora esse povo porque as cidades estão distantes e essas pessoas estão com fome. Daqui a pouco vão começar a passar mal aqui no meio desse deserto e vai ser complicado para nós. E Jesus vai dizer: antes vamos dar de comer a eles. E ele vai testar o próprio Filipe. Ele vai perguntar, Filipe vai perguntar: Senhor, aonde vamos conseguir pão para essa gente toda? Até o Filipe vai duvidar da situação e Jesus vai perguntar o que eles têm. O próprio Filipe vai dizer: eu tenho aqui, eu vi aí entre a multidão um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus vai dizer: então tragam para mim. Ele vai orar e vai distribuir esse mesmo material entre os discípulos, que vão entregar para a multidão. Toda a multidão come e ainda restam 12 cestos cheios das sobras que foram recolhidas no final. Essa história, ela vai, de alguma forma, servir como um sinal. A gente vai estudar durante a semana o desdobramento. Hoje, o nosso propósito é entender a própria questão do sinal, ok? Existem alguns elementos, e eu achei muito interessante aqui a forma como os autores da lição trabalharam esse mesmo sinal, que vão colocar essa história em paralelo com a libertação do povo de Israel de lá do Egito. A começar pelo fato de que era a época da Páscoa. João capítulo 6, verso 4 vai apontar para esse detalhe. A Páscoa era a festa que celebrava a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Então, a primeira coisa que João vai dizer, João é o único dos evangelistas que, ao narrar a história, vai dizer a época em que ela aconteceu. Era um período que estava próximo da Páscoa. João, o que está aqui tentando fazer é que as pessoas agora, quando olharem para a história, elas olhem para o todo e se lembrem: opa, Páscoa, o momento em que o Cordeiro é morto. O Cordeiro simboliza o Messias, que um dia vai morrer em favor da humanidade para poder salvar a humanidade. O João já está levando os seus ouvintes para esse fato. Lembra da Páscoa? Lembra do Cordeiro? João Batista já tinha apontado nessa altura Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele vai falar de Páscoa, as pessoas vão lembrar do Cordeiro e vão lembrar que João Batista apontou Jesus como o Cordeiro de Deus. Um outro detalhe que é mencionado aqui também é que Jesus Cristo ele subiu ao monte. João capítulo 6, verso 3. Assim como Moisés havia subido no Monte Sinai para ter um encontro com Deus. Você repara que Jesus Cristo, existem várias evidências ou várias menções a Jesus subindo ao monte. A primeira menção é de que antes de poder fazer o milagre, Jesus ele sobe ao monte. Ele ensina as pessoas. Lembra que Moisés ele sobe o Monte Sinai para receber de Deus os ensinamentos para trazer para o povo que estava lá embaixo. E Jesus está fazendo a mesma coisa. Jesus está ensinando. E durante o dia todo ele ensina as pessoas.
e vai agora também entregar o alimento para eles. Um outro detalhe que o João também vai mostrar é que depois do milagre operado, quando as pessoas agora estão reagindo ao milagre, Jesus Cristo manda os discípulos embora para o outro lado do mar da Galileia e ele mesmo vai subir de novo o monte, sozinho, e vai passar algumas horas em oração junto com o Pai, antes que ele possa andar por sobre as águas e encontrar os discípulos. Então, veja, esse detalhe também deve ser levado em consideração. Jesus, por 2 vezes na narrativa, ele vai ser colocado em cima do monte, o que nos lembra Moisés. Moisés, cada vez que ia se colocar diante do povo, ele subia ao monte, e recebendo da parte de Deus, ele entregava para as pessoas. O que o texto está aqui dizendo é que Jesus agora, como o segundo Adão, Jesus como o Filho de Deus, ele tem essa conexão com Deus da mesma forma que o Moisés também tinha. E por que isso aqui tudo é importante? Você já vai entender isso. Um outro detalhe que é aqui mencionado é que Jesus ele testou Filipe. João capítulo 6, versos 5 e 6. Assim como os israelitas foram provados lá no deserto. Você vai se lembrar que na narrativa relacionada aos israelitas, o texto bíblico menciona que houve várias provas que foram feitas em relação aos israelitas. E eles falharam em todas elas. E o texto bíblico vai dizer que quando Jesus está testando Filipe, Filipe também falhou, porque Filipe não acreditou que Jesus fosse capaz de fazer o milagre. Jesus vai perguntar para Filipe, Filipe, onde vamos encontrar pão para poder dar de comer para essa gente toda? Filipe vai dizer, Senhor, nós não temos nada, a não ser, porque ele já tinha passado pelo meio da multidão para ver se conseguia levantar alguma coisa, 5 pães e 2 peixes. O que o Filipe está dizendo é, não tem o suficiente. A semelhança do povo de Israel, aqueles que estavam com Jesus também não passaram no teste. É isso que ele está dizendo. A mesma graça que foi necessária para salvar o povo de Israel durante aqueles 40 anos de travessia pelo deserto, foi necessária para as pessoas que estavam vivendo com Jesus naquela época. Um outro detalhe, um outro paralelo que nós encontramos aqui, é que a multiplicação dos pães, João 6, verso 11, vai lembrar o próprio maná. O maná era o pão do céu, o pão que vinha do céu. Aliás, essa terminologia, pão do céu, vai aparecer várias vezes na narrativa. Não na narrativa do milagre, mas posteriormente, no discurso que Jesus vai fazer no dia seguinte, no pós-milagre. As pessoas vão vir de novo a Jesus, vão dizer, nossos pais comeram do maná no deserto. E Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão que vai ter hoje sou eu. Você quer pão? Coma a minha carne e beba meu sangue. É esse o detalhe que a gente vai perceber. Então você encontra também aqui um paralelo com o maná que caía do céu. O próprio ato de recolher os pães que sobraram, João 6, verso 12, também vai remeter ao maná, que era recolhido pelos israelitas todos os dias. Isso é interessante. Antes que o dia amanhecesse, as pessoas deveriam se levantar e recolher o maná, que aparecia em cima do solo. Agora, depois que o milagre é feito, as pessoas comem, os discípulos eles vão agora recolher o que sobrou. É um gesto que vai relembrar aquilo que acontecia também lá atrás. A quantidade de sobraram 12 cestos cheios dos pedaços de pão. João capítulo 6, verso 13. O mesmo número das 12 tribos de Israel. 12 é um número que chama muito a atenção. 12, ele vai representar aqui a plenitude do povo de Deus. Você se lembra que são 12 as tribos de Israel, assim como Jesus acabou escolhendo 12 apóstolos. Então, há aqui uma menção, ainda que de forma indireta, às 12 tribos de Israel que estavam na travessia do deserto. Você percebe quantos paralelos nós encontramos aqui? E há um outro detalhe aqui ainda também. O povo ele comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo. Em João capítulo 6, verso 14. Isso claramente é uma referência ao profeta semelhante a Moisés, que foi predito lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, aonde o texto vai dizer, o Senhor, o seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Moisés já tinha predito a chegada do Messias, que viria em semelhança ao próprio Moisés. Então repare que até quando eles vão dizer, esse é o profeta que deveria vir, quando eles veem o milagre e encaram essas semelhanças com aquilo que foi a experiência de travessia do deserto, eles entendem,
esse era o profeta que Moisés tinha dito que viria, um profeta semelhante a ele, por causa dos paralelos que eles veem no que Jesus fez com o que aconteceu com Moisés e o povo de Israel. Então, nessa perspectiva, tudo aponta para Jesus como o novo Moisés que veio para poder libertar o povo. E o nosso guia de estudos vai terminar dizendo assim João descreve Jesus não apenas fazendo sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas que, em seu contexto, deveriam ter tido um significado especial para o povo judeu. Cristo estava apontando, em essência, para a sua própria divindade. E as pessoas entenderam isso. Como foi que eles reagiram diante disso? A gente vai ver durante a semana, mas eu já adianto para você. Alguns creram que Jesus era o Filho de Deus. Entenderam o que estava acontecendo e disseram, opa, é ele o que deveria vir. Outros simplesmente ignoraram esse fato e acabaram deixando de lado o Senhor Jesus. A grande questão que a gente tem que escolher agora, depois de tanto tempo passado desses eventos, olhando para o Evangelho de João, é entender como é que nós reagiremos diante disso tudo. O sinal é inequívoco. O paralelo com o que havia acontecido na época de Moisés também é inquestionável. Será que nós estamos entendendo isso? Estamos percebendo que o que Cristo fez pelo povo de Israel, salvando-os pela sua graça mediante a fé? Aquilo que ele fez enquanto esteve aqui na terra, também salvando pessoas pela graça mediante a fé, é o que ele quer fazer hoje. O que é que ele espera de nós? Que creiamos que ele é o Filho de Deus. E crendo nele que tenhamos a vida eterna. Creia nele. Coloque sua vida nas mãos dele. E você experimentará a alegria de fazer parte do povo de Deus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Ajuda-nos a podermos entender isso ao estudarmos os sinais feitos por ele, mencionados por João. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo uma bênção especial também nesse momento para cada pessoa que ora conosco. Pessoas que estão precisando de uma intervenção, de uma cura, de um milagre, de uma intervenção da parte do céu. Assim como Cristo agiu há 2000 anos atrás, age também, Pai. Aqueles que precisam de um milagre, seja ele de qualquer origem ou de qualquer semelhança com aquilo que aconteceu no passado, os que precisam de milagres financeiros, milagres na área da saúde, milagres na área da restauração, da transformação, opera de maneira extraordinária, porque cremos que Jesus é Deus. E é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?